Giro RJ. Apresentação: Camila Greco. Estamos de volta aqui no Giro RJ. Hoje é dia de entrevista especial, Jade Marinho. Entrevista. Olha, meus amigos, na entrevista especial de hoje vamos falar sobre as consequências, das enchentes no que diz respeito à saúde da população. Estamos vendo aí, a situação de calamidade vivida pelos moradores do Rio Grande do Sul, causada, pelas chuvas, seguida de inundação no estado. As enchentes, são eventos que trazem, claro, desafios à saúde pública em todas as suas etapas de prevenção, resposta, recuperação, visando aí minimizar os riscos. Após o recuo das águas, a situação ainda exige uma série de cuidados específicos, para garantir a segurança e a saúde da população afetada. Infelizmente, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou, após análise laboratorial, a morte de um homem de 67 anos no último dia 17 de maio também, residente do município de Travesseiro, no Vale do Taquari. Essa morte que foi por leptospirose, doença infecciosa transmitida pela exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente de ratos, infectados aí que podem estar presentes na água ou na lama de locais com enchentes. Segundo a Secretaria de Saúde, os primeiros sintomas foram percebidos na vítima no dia 9 de maio e essa é a primeira morte aí confirmada, portanto, pela doença no Rio Grande do Sul após as enchentes registradas desde o fim de abril. A gente fala de enchentes, a gente lembra que aqui no Rio de Janeiro a gente viveu e vive eventualmente, enchentes, transbordo de rios, as tragédias, que nós tivemos na região serrana. Então é sempre importante saber como lidar com essa situação, após dias chuvosos e tragédias como essas, que se repetem todos os anos em diferentes regiões do país. E sobre esse assunto é que eu vou conversar agora com a Rosemarie Mazzucco, que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Seccional do Rio Grande do Sul. Te desejo muito bom dia, doutora, e seja muito bem-vinda aqui ao Giro RJ, viu? Muito obrigada pelo convite. A gente recentemente ouviu o surfista, Pedro Scooby, que foi voluntário no resgate de vítimas na tragédia lá do sul do país. Ele relatou nas suas redes sociais que está com feridas nos pés devido ao contato, com a água das enchentes. O atleta contou, inclusive, ter se medicado antes de viajar, para o estado contra a leptospirose, que é transmitida a partir da exposição direta de urina de animais. E apesar da prevenção, ele desenvolveu, um quadro de saúde bem infeccioso aí. Doutor, eu pergunto, é comum a contaminação por infecções bacterianas, que se tornam mais fáceis de proliferar, quando a região de contato com a água apresenta algum arranhão, alguma lesão, alguma ferida, e aí isso acaba se tornando o quê? Uma porta aberta para a entrada desses agentes? Com certeza, Camila. Além disso, além dessas lesões, que são soluções que a gente chama de soluções de continuidade, que fazem com que a pele perca a barreira própria, que é uma das funções da pele, barreira contra germes e contra outras substâncias tóxicas ao nosso corpo. Além disso, a própria pele, mesmo não lesionada, ela também pode ser uma porta de entrada. Por quê? Porque a exposição à água, não só a água contaminada, mas a água, mesmo que fosse limpa, ela causa uma alteração na pele que diminui essa função de barreira. Então é comum que as pessoas, mesmo se expondo por bastante tempo em água limpa, elas podem ter infecções bacterianas, elas podem ter infecções por fungo. Agora você imagina as pessoas expostas a uma água que na verdade nem é uma água, é um caldo de cultura, é uma água extremamente contaminada, tanto por bactérias, quanto por parasitas, quanto por fungos. Então nós temos nessa água, ela é misturada com esgoto, ela é misturada com cadáver de animais. Então é uma água assim que tem uma contaminação extrema. Então não só a leptospirose é uma doença que pode ocorrer, e que é uma doença bastante grave, a mortalidade é em torno de 30%. Tu citaste agora há pouco um caso, infelizmente, de um senhor, que já faleceu por leptospirose. Eu recebi agora uma informação de um jornal de Porto Alegre, de que tem em Porto Alegre
260 casos já suspeitos de leptospirose só na cidade de Porto Alegre. Lembrando que mais de 80% dos municípios do Rio Grande do Sul foram afetados de alguma maneira, tanto ou pela enchente, ou pelos desmoronamentos, ou pela lama, enfim, que fica pós tudo isso. E toda essa terra, essa lama, essa água são contaminadas. Doutora, qual é a doença que você tem visto bastante por aí? Porque a senhora falou sobre a leptospirose, sobre micoses, né? Mas elas podem atingir unha, couro cabeludo, né? Em casos mais raros, acometer até órgãos internos, né? O que a senhora tem visto aí? Então, nós temos basicamente 3 grupos aqui no Rio Grande do Sul de doenças que a gente está observando. O primeiro grupo são as doenças causadas por essa exposição a essa água contaminada ou a lama contaminada. Então, elas podem ser virais, como, por exemplo, a hepatite A, que existe um risco muito grande, principalmente em crianças, que é uma doença que cursa com diarreia, febre, vômitos. Existe a vacina para hepatite A, que se faz em crianças, mas muitas crianças, infelizmente, não são vacinadas. A hepatite A pode acometer adultos também, então, que também não foram vacinados. Além da hepatite A causada por vírus, nós temos a dengue, né? Então, temos, infelizmente, também uma epidemia de dengue no nosso país. Agora, imagina uma área que está, assim, completamente úmida, né, completamente cheia de água contaminada, o mosquito prolifera, então nós podemos ter dengue. Além disso, os socorristas e as próprias pessoas resgatadas, elas podem ter sofrido mordidas de animais, principalmente de cães. Então existe o risco da raiva, que é uma doença viral fatal, é uma doença que tem ao redor de 100% de mortalidade. E daí, então, a gente entra nas doenças bacterianas, como a leptospirose, que é uma doença causada por uma bactéria presente na urina de diversos animais, né? Principalmente ratos, mas também animais silvestres e os próprios pets, né? Cães e gatos. O tétano, que é uma doença também que acomete as pessoas que sofreram lesões. É muito importante que se identifique essas lesões em pessoas que se expuseram à água, mesmo que sejam micro lesões, para que seja feita a vacina. Eu ia perguntar isso sobre as vacinas, porque elas podem tomar algum tipo de vacina, já podem ter tomado algum tipo de vacina antes da tragédia, mas depois também, né? Se feriu, ou teve contato com água suja, ela já pode, principalmente a antitetânica, né, doutora? A antitetânica, ela deve ser feita a cada 10 anos. Então, ela é feita nas crianças e depois nas pessoas expostas a água contaminada ou outros fômites contaminados, né, que causem algum tipo de lesão. Então, a cada 10 anos ela tem que ser repetida. E as infecções por bactérias outras, como os gram-negativos, os gram-positivos. Então, pode ocorrer infecções nas lesões por estafilococo, por gram-negativo, que são bactérias que causam infecções graves, né, que podem inclusive generalizar, e as parasitoses, como giardia, esquistossomose. Então nós temos assim, como eu te falei, né, um caldo de cultura que pode ter vários tipos de germes ali, além, claro, das infecções por fungos. E o segundo grupo de doenças que a gente está vendo muito nos abrigos são as infestações. Então, escabiose, pediculose, então, sarna, piolho, muito. Caramba. Porque são doenças de alta contaminação em aglomerações. Agora esfriou bastante aqui no estado, tem cidades que chegou a 4 graus. Então, Porto Alegre não tanto, né? Nossa capital não é uma cidade que fica tão frio, mas as outras cidades esfriou bastante e a gente começa daí a ter as doenças respiratórias. Então, gripe, Covid, a piora, o agravamento das infecções respiratórias, das doenças respiratórias prévias ou crônicas, como enfisema, asma, agravamento de doenças de pele, como psoríase, a própria dermatite atópica. E nos abrigos nós vemos também muito surto de viroses gastrointestinais, né? Fica a dúvida se é hepatite A, mas tem outros vírus inúmeros.
que têm alta transmissão nas aglomerações também. Além da água suja também, né? E a senhora falou da água suja. E a senhora falou da respiração, conforme for secando também, né, essas cidades, aí a gente vê muita poeira também, né, poeira da própria terra, enfim, isso tudo vai acabando, quando o sol chegar, ficando um clima mais seco também, e isso só piora, né, doutora? Não, com certeza, né? Com certeza. Então a gente tem a gente tem cartilhas que referem as doenças nas várias fases, né? Então, na enchente, aí um segundo momento, em função da aglomeração, aí num terceiro momento, em função dessa questão da limpeza, né? As pessoas também acabam se expondo durante a limpeza e quando seca também por causa da poeira. Então, tem inúmeras doenças que podem ocorrer nessas catástrofes. Perfeito. Doutora, infelizmente a gente tem que encerrar o programa aqui na correria, mas eu vou te fazer a última pergunta bem rapidinho, que é sobre os animais peçonhentos, né? Após as enchentes, né? Escorpiões, cobras, aranhas, eles procuram muito abrigo, né, em locais secos. Como é que a pessoa pode se proteger disso? Então, caso sejam, né, pegos por esses animais, picados, por exemplo, por um escorpião, por uma aranha, uma cobra, quais os primeiros cuidados que essas pessoas devem tomar? As pessoas que estão mobilizadas na limpeza dos locais afetados, elas devem usar roupas apropriadas, elas devem usar bota de cano alto, elas devem usar roupas que sejam fechadas, né? Então por dentro das botas, luva, ter todo esse cuidado. Mas se acontecer algum acidente, procurar auxílio médico, porque existem as que se chama vacina, né? Na verdade, mas são os soros antiofídicos e antiaracnídeos que podem ser feitos nas primeiras horas. Então é muito importante, se ocorrer a picada desses animais, que se procure auxílio médico imediatamente, para que se use esses soros e que não ocorra uma piora do quadro ou até inclusive a morte, né, do paciente. Perfeito. Doutora, eu queria agradecer demais a participação da senhora por aqui. Sorte aí, bom trabalho. Eu sei que os médicos estão trabalhando demais também nesse momento aí, né? Principalmente por conta dessa tragédia. Queria agradecer a participação da senhora e que a gente volte a conversar outras vezes, viu? Eu que agradeço a você e a todos os ouvintes. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada, doutora.